Hoje vamos ver os 10 melhores filmes de super-heróis dos últimos 40 anos após a nossa nova vinheta do canal Cinevisão, Televisão e Cinema. Olá, cinemaníacos! Hoje, nós do Cinevisão vamos fazer uma lista imperdível, os filmes de super-heróis mais bem avaliados dos últimos 40 anos. Essa seleção, baseada nas notas do Rotten Tomatoes, IMDb e Metacritic, certamente vai gerar bastante discussão. Eu sei que alguns filmes queridos do público podem ter ficado de fora, mas aqui está a lista dos campeões que conquistaram as críticas. Preparem-se para rever alguns clássicos e talvez descobrir algumas surpresas pelo caminho. 1. The Dark Knight, 2008. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ator principal, Christian Bale, Bruce Wayne a Batman, e Heath Ledger, Coringa. Diretor, Christopher Nolan. Produtora, Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures. Distribuidora, Warner Bros. Pictures. Orçamento, $185 milhões. Bilheteria, $1.005 bilhões. Já nos sites especializados ele se superou com Rotten Tomatoes, 94% da crítica positiva, no IMDb, 9.0 a 10 quase unânime no Metacritic, 84 o filme quase atropelou tudo. Curiosidade e polêmica. A interpretação de Heath Ledger como Coringa não foi apenas aclamada mundialmente, mas também redefiniu o vilão para o cinema contemporâneo. Ledger trouxe uma nova profundidade, criando um personagem caótico, imprevisível e extremamente ameaçador, elevando o antagonista de The Dark Knight a outro nível. Sua morte trágica, apenas alguns meses antes do lançamento do filme, levantou discussões sobre a intensidade com que ele mergulhou no papel. Ledger ganhou um Oscar póstumo por sua atuação, sendo um dos poucos atores a receber tal honra, e muitos críticos e fãs consideram sua performance como a melhor representação do Coringa até hoje. Minha opinião. Já vimos vários Coringas nos filmes do Batman ao longo dos anos, de Jack Nicholson a Jared Leto, mas nenhum superou o Coringa de O Cavaleiro das Trevas. Heath Ledger conseguiu trazer uma autenticidade perturbadora, que capturou perfeitamente a essência caótica e anárquica do vilão. Sua versão do Coringa vai muito além de um simples antagonista, ele se torna uma força da natureza, um personagem que fascina o público a cada cena. A química entre Bale e Ledger elevou o filme a um patamar que poucos longas de super-heróis conseguem alcançar. A meu ver, Heath Ledger estabeleceu o padrão definitivo para o Coringa no cinema, e ainda não surgiu outro que o supere. Esse nível de impacto na interpretação do Coringa influenciou diretamente o gênero de super-heróis, mostrando que esses filmes podem ser profundos, sombrios e artisticamente sofisticados, deixando uma marca indelével na cultura pop. Spider-Man, Into the Spider-Verse, 2018, Homem-Aranha no Aranhaverso. Ator principal, voz Shameik Moore, Miles Morales. Diretores, Peter Hansey, Rodney Rothman, Bob Persichetti. Produtora, Sony Pictures Animation, Columbia Pictures, Marvel Entertainment. Distribuidora, Sony Pictures Releasing. Orçamento, $90 milhões. Bilheteria, $375,5 milhões. Desempenho crítico. No Rotten Tomatoes, Homem-Aranha no Aranhaverso surpreendeu até os críticos mais céticos, alcançando incríveis 97% de aprovação. No IMDb, o filme marcou 8.4 de 10, um resultado impressionante para uma animação, enquanto no Metacritic fechou com 87 pontos, consolidando seu sucesso com a crítica e com o público. Curiosidade e polêmica. O estilo visual inovador, que misturava animação tradicional com técnicas digitais avançadas, levou quase 4 anos para ser finalizado. Esse método inovador não só trouxe uma nova estética ao gênero de super-heróis, como também redefiniu a animação como arte, estabelecendo uma tendência visual que influenciou muitos filmes e séries animadas desde então. A mistura de quadrinhos e efeitos gráficos de ponta realmente elevou o nível da animação, deixando um impacto duradouro na indústria. Minha opinião. Para mim, Homem-Aranha no Aranhaverso foi uma revolução na forma como vemos o multiverso e o personagem do Homem-Aranha. A narrativa explorando múltiplas versões do Cabeça de Teia foi uma jogada ousada e incrivelmente bem executada. O filme trouxe não apenas o protagonista Miles Morales para o centro das atenções, mas também introduziu o conceito de variantes de uma forma que o público ainda não havia experimentado tão intensamente.
A equipe de animação se superou tanto que o segundo filme veio de carona com expectativas ainda maiores, e apesar de pequenas críticas pontuais sobre diálogos ou enredos, é, sem dúvida, uma das melhores produções que aborda o conceito de multiverso, dentro e fora do universo Marvel. O Aranhaverso não só cativou os fãs de quadrinhos, mas também abriu portas para uma nova geração de espectadores que viu em Miles Morales um novo símbolo de representatividade. Para mim, é o exemplo máximo de que uma animação de super-herói pode ser sofisticada, visualmente deslumbrante, ao mesmo tempo, emocionante e inovadora em sua narrativa. The Incredibles, 2004, Os Incríveis. Ator principal, voz Craig T. Nelson, um Bob para Senhor Incrível, e no Brasil recebeu a voz de Luiz Feier Mota, um Beto para Senhor Incrível. Diretor, Brad Bird. Produtora, Pixar Animation Studios. Distribuidora, Walt Disney Pictures. Orçamento, $92 milhões. Bilheteria, $631 milhões. Desempenho crítico. Os Incríveis foi um sucesso de crítica e público. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou incríveis 97% de aprovação, impressionando tanto críticos quanto espectadores. No IMDb, possui uma sólida avaliação de 8.0 a 10, e no Metacritic marcou 90 pontos, consagrando seu sucesso com a crítica e a audiência. Curiosidade e a polêmica. Uma curiosidade interessante sobre Os Incríveis envolve o renomado animador japonês Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli. Durante a produção do filme, Miyazaki visitou a Pixar e teve a oportunidade de assistir aos rolos da história do filme. Brad Bird, o diretor, perguntou a Miyazaki se o que ele tinha visto fazia sentido ou se parecia ser apenas absurdo americano. Por meio de um intérprete, Miyazaki respondeu: "Acho que é uma coisa muito aventureira que você está tentando fazer em um filme americano." Esse comentário destacou o quanto Os Incríveis era inovador e ambicioso para a indústria de animação dos Estados Unidos. Além disso, Bird insistiu para que os personagens tivessem uma aparência mais humana do que era típico em animações, o que exigiu que a equipe da Pixar criasse novas tecnologias para capturar músculos e expressões faciais. O filme é frequentemente considerado um dos melhores filmes de super-heróis animados de todos os tempos. Minha opinião. É fascinante ver como Os Incríveis não só se tornou um sucesso comercial, mas também recebeu elogios de figuras importantes do mundo da animação, como Hayao Miyazaki. Mesmo com a Pixar já sendo conhecida por sua qualidade, o filme superou expectativas, agradando tanto jovens quanto adultos. Ele provou que uma animação de super-heróis pode ser tão emocionante e impactante quanto qualquer blockbuster live-action. O equilíbrio entre ação, humor e temas familiares foi tão bem executado que o filme continua sendo relevante até hoje. O sucesso foi tamanho que gerou uma sequência, Os Incríveis 2, em 2018, e há rumores de um terceiro filme previsto para entre 2027 e 2028. A grande questão é, será que o próximo capítulo conseguirá manter o nível altíssimo dos dois primeiros? A espera será longa, mas a expectativa já está nas alturas. E aliás não é qualquer diretor que recebeu o aval do mestre Hayao Miyazaki como Brad Bird recebeu. Avengers, Endgame, 2019, Vingadores, Ultimato. Ator principal, Robert Downey Jr., Tony Stark e a Homem de Ferro. Diretores, Anthony Joe Russo. Produtora, Marvel Studios. Distribuidora, Walt Disney Studios Motion Pictures. Orçamento, $356 milhões. Bilheteria, $2.798 bilhões. Agora com este orçamento e 10 anos de planejamento, só poderia ter uma bilheteria destas né cinemaníacos? Desempenho crítico. Vingadores, Ultimato não apenas dominou as bilheterias mundiais, como também conquistou a crítica. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou impressionantes 94% de aprovação, confirmando seu sucesso entre os críticos. No IMDb, o público deu uma alta nota de 8.4 de 10, e no Metacritic, onde as avaliações são mais técnicas, ele garantiu 78 pontos, consolidando-se como um épico que encerrou uma saga de 10 anos. Endgame uniu o público global em uma celebração dos heróis e emocionou ao fechar muitos arcos narrativos. Curiosidade e a polêmica. Endgame quebrou o recorde de maior bilheteria da história, superando Avatar, embora Avatar tenha retomado o topo após um relançamento. As cenas finais emocionaram os fãs, especialmente o sacrifício de Tony Stark, um momento icônico que encerrou o arco de seu personagem iniciado em Homem de Ferro 1 2008. O sacrifício de Stark simbolizou a conclusão de uma era para o MCU e emocionou milhões de espectadores no mundo todo.
Além disso, o arco do Capitão América também foi um dos momentos mais celebrados do filme, com Steve Rogers finalmente encontrando paz ao voltar no tempo e viver sua vida com Peggy Carter. Esse fechamento trouxe um sentimento de realização e completude para muitos fãs, que acompanharam o Capitão durante toda a saga. Minha opinião. Vingadores, Ultimato foi um evento cinematográfico sem precedentes, e sua importância vai além dos números. Ele proporcionou momentos emocionais que ficarão para sempre gravados na memória dos fãs. O sacrifício de Tony Stark foi ousado e deu um fim digno ao personagem, enquanto o desfecho de Steve Rogers ofereceu uma recompensa emocional. Esse filme se destacou por seu equilíbrio perfeito entre ação, emoção e homenagem ao legado dos heróis do MCU. A rivalidade com Avatar pelas bilheterias é apenas uma prova de seu impacto cultural, mas o que realmente conta é o quanto Endgame tocou e emocionou os fãs ao redor do mundo. Logan, 2017. Ator principal, Hugh Jackman, Logan Wolverine. Diretor, James Mangold. Produtora, 20th Century Fox, Marvel Entertainment. Distribuidora, 20th Century Fox. Orçamento, $97 milhões. Bilheteria, $619 milhões. Desempenho crítico. Logan foi o filme que fechou com chave de ouro a era dos X-Men na 20th Century Fox. Com 94% no Rotten Tomatoes, ele foi amplamente aclamado pela crítica, enquanto no IMDb, marcou 8.1 de 10, um resultado impressionante para um filme de super-herói de tom sombrio. No Metacritic, o filme fechou com sólidos 77 pontos, consolidando sua relevância no gênero. A abordagem brutal e emocional deu ao gênero de super-heróis uma dimensão mais madura, levando Wolverine a um final épico e profundamente tocante. Curiosidade e polêmica. Logan foi classificado como R1 para maiores de 17 anos, devido à sua violência intensa e tom sombrio, algo raro em filmes de super-heróis até então, principalmente para personagens tão conhecidos como Wolverine. Esse movimento ousado deu ao filme uma peculiaridade e profundidade que raramente vemos no gênero. Além disso, a longa marcou a despedida de Hugh Jack após 17 anos no papel, encerrando um ciclo que começou com X-Men 2000. A performance de Jackman foi tão visceral e emocional que muitos consideram Logan não apenas um filme de super-herói, mas um verdadeiro drama. Minha opinião. Logan se destaca como uma obra-prima no universo de super-heróis por sua abordagem crua, realista e emocionalmente rica. Foi um final digno para o Wolverine e para a era da Fox com os X-Men. Ao optar por um tom mais maduro e uma classificação para maiores, James Mangold entregou uma narrativa que fala não só de heróis, mas de legado, perda e redenção. O sacrifício final de Logan e a forma como ele lida com seu envelhecimento e perda de poderes trouxeram uma profundidade raramente vista em filmes desse gênero. Hugh Jackman encerrou sua jornada com maestria, deixando uma marca indelével no mundo dos super-heróis e no cinema como um todo. Black Panther 2018, Pantera Negra. Ator principal, Chadwick Boseman, T'Challa a Pantera Negra. Diretor, Ryan Coogler. Produtora, Marvel Studios. Distribuidora, Walt Disney Studios Motion Pictures. Orçamento, $200 milhões. Bilheteria, $1.347 bilhões. Desempenho crítico. Black Panther não só foi um sucesso avassalador nas bilheterias, mas também impressionou a crítica. No Rotten Tomatoes, ele garantiu incríveis 96% de aprovação, consolidando sua posição como um dos filmes mais bem avaliados do gênero. No IMDb, ele recebeu 7.3 de 10, uma pontuação sólida do público, mas que, comparada com sua relevância cultural, pode parecer modesta. No Metacritic, Black Panther alcançou 88 a 100, sendo amplamente aclamado por sua inovação visual, trilha sonora marcante pela construção minuciosa e vibrante de Wakanda, um reino fictício que se tornou um ícone de afrofuturismo. Curiosidade e polêmica. Black Panther fez história ao ser o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar de melhor filme, uma façanha que até então era inédita para o gênero. Além de sua conquista comercial, o filme foi celebrado por sua representação cultural, oferecendo uma plataforma poderosa para atores e criadores negros, além de ter uma narrativa que discutia questões de identidade, colonização e poder. A criação de Wakanda, uma nação africana tecnologicamente avançada e livre da interferência ocidental, foi um ponto de destaque que ressoou em diversas esferas culturais. Sua trilha sonora, supervisionada por Kendrick Lamar, também foi um marco importante, trazendo uma sonoridade inovadora e enraizada na cultura africana. Minha opinião.
Black Panther transcendeu o gênero de super-heróis e se tornou um fenômeno cultural global. O impacto de Chadwick Boseman como T'Challa, liderando um elenco diverso e talentoso, e a visão inovadora de Ryan Coogler, elevaram o filme a um patamar que foi além do entretenimento, levando discussões sobre representatividade e identidade racial a um público mundial. O filme provou que histórias de super-heróis podem ser mais do que ação e fantasia, podendo abordar temas sociais profundos e ressoar emocionalmente com milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao final, Black Panther não é apenas um filme, mas um legado cultural que continua a influenciar o cinema e a sociedade. Iron Man, 2008, Homem de Ferro. Ator principal, Robert Downey Jr., Tony Stark é Homem de Ferro. Diretor, Jon Favreau. Produtora, Marvel Studios. Distribuidora, Paramount Pictures. Orçamento, $140 milhões. Bilheteria, $585 milhões. Desempenho crítico. Iron Man não só deu início ao que hoje é o gigante universo cinematográfico da Marvel, MCU, mas também redefiniu o gênero de super-heróis para o cinema moderno. No Rotten Tomatoes, o filme impressionou com uma aprovação de 94% da crítica, enquanto no IMDb atingiu 7,9 de 10, uma pontuação muito sólida, e no Metacritic, garantiu 79 de 100. O humor afiado, o ritmo ágil e a narrativa cativante de Iron Man abriram portas para uma nova era de blockbusters que combinavam ação e profundidade emocional. Curiosidade e polêmica. A escolha de Robert Downey Jr. para o papel principal foi inicialmente considerada uma aposta arriscada pela Marvel devido ao passado conturbado do ator com problemas pessoais, mas sua performance irreverente, carismática e com camadas emocionais provou ser a escolha perfeita para o papel de Tony Stark. Ele trouxe um frescor único ao personagem, redefinindo o arquétipo do herói e silenciando as dúvidas dos críticos. Além disso, Iron Man foi o filme que lançou o MCU, um dos projetos mais ambiciosos da história do cinema, pavimentando o caminho para os grandes eventos que viriam a seguir, como Os Vingadores, em 2012, e Vingadores, Ultimato, em 2019. Minha opinião. Iron Man não foi apenas um marco inicial do MCU, mas também uma revolução no gênero. Robert Downey Jr. praticamente se fundiu com Tony Stark, tornando-se o coração e a alma do universo Marvel nos cinemas. Jon Favreau soube equilibrar humor, ação e uma história de redenção pessoal, criando uma narrativa sólida e envolvente. Este filme provou que heróis não precisam ser perfeitos para cativar o público e abriu um precedente para histórias mais humanas e complexas dentro dos filmes de super-heróis. Guardians of the Galaxy, em 2014, e Guardiões da Galáxia. Ator principal, Chris Pratt, Peter Quill, a Senhor das Estrelas. Diretor, James Gunn. Produtora, Marvel Studios. Distribuidora, Walt Disney Studios Motion Pictures. Orçamento, $232 milhões. Bilheteria, $773 milhões. Desempenho crítico. Quando Guardians of the Galaxy foi anunciado, muitos questionaram a escolha de personagens pouco conhecidos para protagonizar um grande blockbuster. No entanto, James Gunn surpreendeu o público e a crítica ao transformar o filme em um fenômeno pop. Com 92% no Rotten Tomatoes, 8 de 10 no IMDb e 76 de 100 no Metacritic, o filme conquistou um público vasto, graças à sua narrativa divertida, seus personagens cativantes e seu uso inovador de uma trilha sonora repleta de clássicos dos anos 70 e 80. Curiosidade e polêmica. A decisão de dar destaque a um grupo de heróis desconhecidos, como o Rocket Raccoon e Groot, foi vista com ceticismo, tanto pelos fãs quanto pelos críticos. No entanto, Guardians of the Galaxy virou o jogo com seu humor irreverente, suas cenas de ação vibrantes e a trilha sonora nostálgica que se tornou um elemento crucial na identidade do filme. O sucesso surpreendente mudou a percepção de que apenas os heróis mais conhecidos poderiam liderar grandes produções no MCU, abrindo caminho para novos e ousados projetos dentro do universo cinematográfico. Minha opinião. James Gunn não apenas trouxe vida a personagens esquecidos dos quadrinhos, mas também injetou frescor no MCU com um tom leve e descompromissado. O equilíbrio perfeito entre ação, comédia e coração fez de Guardians of the Galaxy uma das produções mais únicas da Marvel. A trilha sonora, além de ser nostálgica, se entrelaça de forma inteligente com a narrativa, criando momentos icônicos. Chris Pratt, até então mais conhecido por papéis cômicos, se destacou como Peter Quill, transformando o Senhor das Estrelas em um dos heróis mais carismáticos do MCU. Superman, The Film, 1978, Super, Homem o Filme. Ator principal,
Christopher Reeve, Clark Kent é Superman. Diretor, Richard Donner. Produtora, Dovemead Filmes, produção internacional de filmes. Distribuidora, Warner Bros. Orçamento, $55 milhões. Bilheteria, $300 milhões. Desempenho crítico. Mesmo após mais de 4 décadas, Superman, The Movie permanece como um marco na história do cinema de super-heróis. O filme recebeu 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, 7.4 de 10 no IMDb e um excelente 86 de 100 no Metacritic. Ele localizou o padrão para os futuros blockbusters do gênero, combinando ação, aventura e uma narrativa emocionante, com a interpretação icônica de Christopher Reeve, que imortalizou o herói no imaginário popular. Curiosidade e polêmica. Superman, The Movie foi o primeiro filme a dar ao público a sensação de que um homem pode voar, graças aos efeitos visuais inovadores da época e à direção visionária de Richard Donner. A escolha de Christopher Reeve, um ator relativamente desconhecido na época, foi vista como arriscada, mas ele entregou uma performance que definiu o Superman para gerações. A trilha sonora épica de John Williams, considerada uma das mais memoráveis da história do cinema, deu ao filme um impacto emocional duradouro, elevando-o ainda mais no panteão dos filmes de super-heróis. Minha opinião. Este filme foi um divisor de águas. Antes de Superman, The Movie, ninguém conseguiu capturar o espírito e o escopo de um super-herói em uma produção cinematográfica de maneira tão grandiosa. A direção de Richard Donner foi inovadora ao trazer um tom de série ao filme, equilibrando perfeitamente a leveza dos quadrinhos com um drama real e tangível. Além disso, a interpretação de Christopher Reeve como Clark Kent é Superman se tornou icônica, criando um legado duradouro que até hoje influencia filmes de super-heróis. A obra não apenas distribui o conceito de um blockbuster de super-heróis, mas também define os parâmetros de como contar essas histórias de maneira épica e emocional. Spider-Man 2, 2004, Homem-Aranha 2. Ator principal, Tobey Maguire, Peter Parker a Homem-Aranha. Diretor, Sam Raimi. Produtora, Columbia Pictures, Marvel Enterprises. Distribuidora, Sony Pictures Releasing. Orçamento, $200 milhões. Bilheteria, $789 milhões. Desempenho crítico. Considerado por muitos fãs e críticos como um dos melhores filmes do Homem-Aranha, Spider-Man 2 alcançou um impressionante 93% no Rotten Tomatoes, com uma nota de 7.4 de 10 no IMDb e 83 de 100 no Metacritic. O filme se destacou por seu equilíbrio entre ação emocionante e desenvolvimento emocional dos personagens, elevando o nível das adaptações de quadrinhos ao focar nas dificuldades de Peter Parker ao lidar com sua identidade dupla. Curiosidade e polêmica. Um dos aspectos que diferenciam Spider-Man 2 do original é a profundidade emocional trazida para o personagem de Peter Parker, juntamente com a complexidade do vilão Dr. Octopus, interpretado de maneira brilhante por Alfred Molina. Muitos fãs e críticos consideram este filme superior ao primeiro, por sua narrativa mais madura e a evolução dos conflitos pessoais do protagonista. Uma curiosidade interessante é que Tobey Maguire quase foi substituído por Jake Gyllenhaal devido a uma lesão nas costas que sofreu durante as filmagens de Seabiscuit. No entanto, Maguire conseguiu se recuperar a tempo, preservando sua participação no filme. Minha opinião. Spider-Man 2 não apenas entregou cenas de ação espetaculares, como a famosa sequência do trem, mas também trouxe um toque de humanidade à vida de Peter Parker, o que fez o público se conectar ainda mais com ele. A forma como o filme aborda as dificuldades de ser um herói e as escolhas que Peter precisa fazer entre sua vida pessoal e suas responsabilidades como Homem-Aranha cria um forte elo emocional com o público. Além disso, o Dr. Octopus é um dos vilões mais bem elaborados do cinema de super-heróis, com motivações claras e uma jornada emocional própria. Para finalizar nossa lista de filmes de super-heróis mais bem avaliados dos últimos 40 anos, fica claro que o gênero evoluiu de forma impressionante, não apenas em termos de bilheteria, mas também na forma como é aceito pela crítica. Filmes como The Dark Knight e Logan mostraram que as narrativas de super-heróis podem ser profundas, sombrias e emocionantes, indo além do puro entretenimento. Já produções como Spider-Man, Into the Spider-Verse e Black Panther trouxeram inovações visuais e representatividade, moldando o futuro do gênero e expandindo seu impacto cultural. Cada um dos filmes que analisamos aqui tem algo único a oferecer, seja por suas atuações marcantes, direções ousadas ou pelos efeitos visuais revolucionários. Eles provam que as histórias de super-heróis não são apenas para um nicho, mas podem dialogar com audiências globais, emocionando e inspirando diferentes gerações.
Então, cinemaníacos, me digam, qual desses filmes foi o que mais marcou vocês? Concordam com a nossa lista ou acham que algum ficou de fora? Deixem suas opiniões nos comentários, inscrevam-se no canal para não perder mais listas como essa, deixe aquele like super esperto e ative o sininho das notificações e nos ajudem a crescer novamente neste momento delicado porque vou explicar na lista de canais. E não esqueçam de conferir nossos outros canais. Cinevisão, Mundo Geek. O seu canal com DNA Geek. Cinevisão, K-drama e K-pop. O seu canal ligado na cultura pop asiática. Lady Scarlet, Gameplay, o seu canal de gameplay e notícias do universo gamer. Cinevisão, Otakus. O seu canal de notícias e curiosidades do mundo dos animes e mangás. E até o próximo vídeo, lembrem-se, Cinevisão, televisão e cinema. Revivendo a magia do cinema e da TV. E chegamos ao fim deste vídeo, galera do Cinevisão, televisão e cinema. E antes de irmos, tem um recado importante: se você seguia nosso canal original, o Cinevisão, Cinema e Televisão, que infelizmente foi hackeado e deletado, peço com todo carinho que se você conhece algum inscrito do canal anterior peça que migrem para este nosso novo canal, Cinevisão, Televisão e Cinema. Continuamos revivendo a magia do cinema e da TV por aqui. Conto com vocês para essa jornada incrível. E até a próxima!